A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Atos capítulo 17, verso 1 ao verso 9. A minha Bíblia aqui está na versão Almeida século 21. Acompanhe comigo aqui em nome do Senhor Jesus. Diz assim: Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles a Escritura, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui, e Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez juntos para aprender, para louvar, para orar, para ofertar, para estarmos na sua casa reunidos e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos dê um bom momento de pregação, que a gente possa aprender e refletir acerca da sua vontade para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos. E amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo domingo e um feliz e abençoado final de semana. Estamos encerrando o finalzinho de semana que passa tão rápido. Amanhã já é aquela famosa segunda-feira. Mas que Deus, nesse momento, nesse culto, possa nos revigorar, recarregar nossas baterias, falar conosco para mais uma semana estarmos abençoados na presença dEle. O título da mensagem de hoje, o tema que a gente vai ver nesses próximos minutos, é o Cristo que forma cristãos. E o texto base que eu coloquei é quando o evangelho chega na cidade de Tessalônica. Pode, acho que abrir o PowerPoint, por favor, cara? Quando o evangelho chega na cidade de Tessalônica, e a gente vai ver quais aspectos isso mostra de como os cristãos devem ser no mundo. E para isso a gente vai ver rapidamente só 2 maneiras, 2 aspectos que a gente vê de acordo com esse texto de como são pessoas cristãs. O primeiro a gente vai ver que cristãos são pessoas que debatem e apresentam Jesus, e o segundo é que cristãos são pessoas que agitam o mundo. Mas antes disso, é importante a gente relembrar por que Paulo estava nessa cidade. Por que Paulo estava nessa tal de Tessalônica, que hoje é ali para a Grécia? O que aconteceu? O que fez ele chegar lá? E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, responde isso. Aqui no versículo 9, fala que Paulo foi para essa cidade porque ele teve uma visão à noite. Olha o que diz o texto. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E foi através dessa visão que Paulo teve, que ele vai para essa região da Macedônia, atual Grécia, e vai por essas cidades. Em Atos capítulo 16, ele vai para a cidade de Filipos, e no capítulo 17, como diz o versículo 1, ele passa por Anfípolis e Apolônia,
e chegam a uma cidade muito importante, muito rica, chamada Tessalônica. E aqui nós temos algumas fotos, algumas imagens das ruínas dessa cidade, que ainda existe nos dias atuais. Então, essa cidade ali para a Grécia tem essas ruínas que dá para a gente visitar um dia. Se você tiver com uma graninha, pode me chamar também, que meu sonho é conhecer a gente lá para a Grécia, passar umas férias lá e conhecer essa daí, a Tessalônica, ou algumas ruínas que sobraram dessa cidade milenar que Paulo pregou o evangelho. E é nessa cidade que a gente vai ver o Cristo que forma cristãos. Aliás, surge-se a pergunta: como cristãos devem agir? Como nós agimos no mundo? O que é um crente? O que é um cristão? Como ele age no meio da sociedade? Como a gente vive? Aliás, por que este termo cristão? Quando ele começou a ser usado? E isso nos recorda na passagem de Atos, capítulo 11. E é ali que as pessoas, que os discípulos de Jesus, são chamados de cristãos pela primeira vez. Porque antes eles ficaram todos em Jerusalém. Em Lucas capítulo 24, Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então os discípulos ficaram em Jerusalém. Aí tem Atos 2, o Espírito desce, eles são cheios, mas eles continuam em Jerusalém. Só que a partir de Atos capítulo 8, acontece uma perseguição contra a igreja. E a partir dessa perseguição, os discípulos são espalhados pelo mundo inteiro. E aí vai gente para tudo que é região do mundo falando desse Jesus. E aqui em Atos capítulo 11 está falando desse povo que foi disperso. Olha o que diz, versículo 19. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. E chegando ali Barnabé, alegrou-se a ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então é nessa cidade que não tinha tanto judeu, uma cidade nova, onde esses discípulos dispersos pela perseguição são chamados de cristãos pela primeira vez. E aí vem esse título que começa a reconhecer os seguidores de Jesus, pessoas que se parecem com ele. Quem são cristãos? São cristos. E, aliás, é engraçado ressaltar que Jesus Cristo não é um sobrenome. Às vezes, eu acho que quando eu era pequeno, eu achava que Jesus Cristo era o sobrenome, mas não é. Cristo é um título, que é igual ao Messias, é sinônimo, só que um é em hebraico e outro é em grego, que significa ungido, enviado. Então, Jesus Cristo é Jesus, o enviado, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Então, quem são os cristãos? São aqueles que se parecem com Jesus, são aqueles que também são enviados, são aqueles que também são ungidos, são aqueles que são enviados por Jesus, que se parecem com Ele, para ir para o mundo, para pregar o Evangelho. Então aqui em Atos capítulo 16 e no capítulo 17, a gente vê Paulo chegando em Tessalônica e mostrando como que um cristão, como que um ungido de Deus, como alguém que é enviado por Jesus, deve se portar diante do mundo. E para isso eu quero apresentar a vocês 2 rápidos pontos. E, em primeiro lugar, cristãos são pessoas que debatem e apresentam Jesus. Aqui em Atos 17, nosso texto base, abra sua Bíblia aí, ou mantenha aberta, no versículo 2 até o versículo 4, olha o que diz. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras.
explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo, que o enviado, o ungido, sofresse e ressuscitasse dos mortos. E dizia: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas. Bem grande um número alto de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de alta posição. Então, em primeiro lugar, cristãos são pessoas que apresentam Jesus aonde eles estão. Aonde Paulo estava, ele falava desse Jesus. O que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, em primeiro lugar, é que nós somos chamados, e não só chamados, nós somos enviados. Deus já te enviou. Porque às vezes a gente espera um chamado, um sinal de Deus, um sonho, uma revelação, de Deus falando com você, comigo, ó, eu te chamei para você falar de Jesus para fulano. Jesus já fez isso. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita e te salva, Ele ali já está te enviando. A partir do momento que você é um cristão, que você é um parecido com Jesus, que você é um enviado de Deus, você é chamado para essa obra e é enviado a esta obra. Talvez inexperiente ainda, sim, com inseguranças, falhando, tremendo a voz, às vezes fala uma besteira, às vezes acerta, às vezes erra, mas ser enviado. E nesse caminho de acertos e erros, insegurança, problemas, dificuldades, você vai amadurecendo, até um momento que você já se sente seguro, mas você já é enviado. Hoje mesmo Ele já te envia e Ele já te capacita, e é durante essa caminhada de sermos cristãos que vamos amadurecendo como pessoas que debatem e apresentam Jesus. Aqui no versículo 2 ao 4 a gente vê Paulo chegando na cidade de Tessalônica, e a primeira coisa que ele faz, como diz no versículo 2, segundo o seu costume. Era costume de Paulo, era costumeiro, era rotina. Assim, por exemplo, como todos os dias, às vezes eu acordo e faço meu cafezinho preto de manhã, era costume de Paulo pregar onde ele estava inserido. Assim como a gente tem os nossos costumes, as nossas manias, era costume de Paulo fazer isso. Sempre quando ele chegava numa cidade, sempre quando ele chegava num lugar novo, aonde ele estava reunido, uma conversa que ele tinha a capacidade de meter Jesus no meio. Se estava frio, ele conseguia encaixar Jesus no assunto. Se está calor, Jesus está no assunto. Se está com problema, Jesus está no assunto. Se está bênção, Jesus está no assunto. Por quê? Porque cristãos são pessoas que debatem e apresentam Jesus. E aqui Paulo, por 3 sábados, gasta tempo explicando e demonstrando Jesus. De modo que pessoas são convencidas desse Jesus a quem ele explicava. Não tema, meu irmão. Não é através só da sua habilidade e do seu conhecimento que as pessoas vão ser convencidas, mas é através do próprio Deus que está com você que as pessoas são convencidas. E eu falo isso por experiência própria. Durante o meu ensino médio, eu acreditava muito que seria de acordo com os meus argumentos, com a minha inteligência e com o meu conhecimento, que eu ia conhecer e convencer os meus amigos de que Deus existe e que eles têm que vir para a igreja. E isso é bom, mas não é tudo. E nem é certo. Porque depois eu percebi que não é através do Gustavo que as pessoas vão ser salvas. E nem sou eu que convenço. Mas é uma parceria em que o Espírito Santo é aquele que convence e nos usa. E é Deus que faz a obra. E isso me trouxe 2 coisas. Em primeiro lugar, me tirou uma pressão dos ombros, porque eu sei que não é através da minha força, da minha insistência ou chatice, que vai fazer as pessoas aceitarem a Cristo. Assim como me colocou de outro lado, uma pressão. Então, ao mesmo tempo que tira a pressão das minhas costas, de que não sou eu que convenço, me colocou uma pressão de que, como é o Espírito que convence, eu tenho que estar alinhado com este Espírito. Eu tenho que orar por essas pessoas. Eu tenho que buscar a presença de Deus para que Deus me use para que o Evangelho seja pregado. Mas ele tem que ser pregado. Mas eu sou enviado. Não é porque eu sou pastor ou porque eu fiz seminário que eu sou enviado. Não. Isso é uma consequência. Deus decidiu me usar através dessa profissão. Porque Deus, Ele quer usar todas as pessoas em diversas profissões. Às vezes a gente tem um conceito e uma concepção totalmente errada,
de que quem tem o chamado é o pastor. E às vezes a gente associa chamado a pastorado. O menino tem um chamado de Deus. Por quê? Porque ele é pastor. Aí às vezes o cara que mexe lá no computador, não, esse está trabalhando, profissional. Não! Todos nós temos um chamado. Você está na sua área porque Deus te chamou para esta área. Deus quer salvar muita gente no TI. Deus quer salvar muita gente na escola, na pedagogia. Deus quer salvar muita gente no seu emprego. Deus quer salvar muita gente no curso que você faz, porque você tem um chamado. Todos nós somos enviados e chamados igualmente por Deus. Só que em profissões diferentes, em áreas diferentes, em atuações diferentes. Não existe hierarquia melhor, maior, mais perto, mais longe, não. Todos nós, a partir do momento que somos cristãos, somos chamados a sermos pessoas que debatem e apresentam Jesus aonde estamos inseridas. Aliás, como a gente viu lá em Atos capítulo 11, o evangelho cresceu pelo mundo inteiro, não foi por pastores ou pessoas somente assalariadas e formalmente no ministério, mas foi através de cristãos informais, que pela perseguição fugiram e nas suas casas e nas suas vidas cotidianas, falando desse Cristo, fez o evangelho ser propagado no mundo inteiro. Então, cristãos são pessoas que debatem e apresentam Jesus. E em segundo lugar e último, cristãos são pessoas, eu acho que eu fechei o slide lá, Caião, me ajuda. Cristãos são pessoas que agitam o mundo. Olha o que diz o texto. Versículo 6, isso são os judeus invejosos querendo prender Paulo e Silas. E aí eles dizem assim: todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Olha que fantástico esse texto. Cara, olha a fama de Paulo. Baderneiro para esses judeus. Chegou aqui o cara que faz algazarra, o cara que veio atrapalhar os nossos negócios. Em Filipos eles já foram espancados e presos. Em Éfeso eles também foram presos. Cristãos são pessoas que deixam um legado. Deus te chamou para deixar uma marca, para deixar um legado na sua família, para deixar um legado no seu trabalho, um legado onde você está inserido. Você é chamado para agitar o mundo. E eu falo isso com toda a humildade, mas nós somos chamados para agitar esse planeta, para sermos diferentes, para fazermos a diferença no mundo. Pessoas que marcam a sua geração, pessoas que são diferentes da massa, diferentes do gado que vai por aí, alienados. Não, somos pessoas que agitam o planeta, pessoas que pensam diferente da maioria, que têm valores diferentes da maioria, pessoas que aonde estão inseridas o comércio muda, a criminalidade muda, porque vem um avivamento de pessoas parecidas com Jesus. Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, para nessa semana agitar o lugar onde você está inserido. Anime-se. Esteja animado, com a bateria recarregada. Eu vou agitar aquela sala do meu trabalho. Não, eu vou falar desse Jesus, eu vou ser diferente, eu vou ser aquele que está animado, aquele que está feliz, aquele que anima o povo. Eu sou chamado para agitar o mundo, eu sou chamado para ser diferente, para dar de uma esperança, para falar de um Jesus que muda. No meio da galera da facu, no meio da galera do trampo, eu sou aquele que agita o mundo. Eu sou aquele que é diferente, eu sou aquele que é cheio de Deus, e aonde eu passo, como diz em Coríntios, eu exalo o bom perfume de Cristo. As pessoas sentem meu cheiro de longe, não é porque eu estou usando o Calvin Klein da moda do perfume, não é porque estou usando o perfume do David Beckham, não, é porque eu estou usando o perfume de Cristo, é porque as pessoas sentem Jesus por onde eu passo, é porque eu agito o mundo, não por minhas habilidades, mas porque Deus, Ele se manifesta através de nós. Deus quer se manifestar através da sua vida, e para isso, você não precisa ter um pensamento que primeiro você tem que ser perfeito, porque a gente nunca vai ser. Porque senão a gente vive num pensamento que antes eu tenho que estudar mais um pouco, eu tenho que estar pronto antes, eu tenho que fazer algumas coisas antes. Espera aí, Senhor, deixa eu jetar um pouco a minha vida antes, está tendo muito problema agora, Não. Até porque
Paulo fala que é quando ele está fraco que Deus se mostra forte. Deixa Deus te usar na sua fraqueza mesmo. Deixa Deus ir trabalhando com você ainda nas suas dificuldades, ainda nas suas inseguranças, ainda na sua timidez. Deixa Deus te usar, deixa Deus ir trabalhando na sua vida. Dê um passo de fé para Jesus. Creia que Ele vai estar do outro lado te segurando. Creia que Ele vai te usar para nessa semana você ser alguém, um cristão de verdade, um cristão genuíno, que tem como costume falar de Jesus para as pessoas e agitar o mundo, que tem como costume falar desse Jesus que te salvou onde você está inserido, que tem como costume ter a esperança que a gente aprendeu ontem, que tem como costume esse Deus que você ama. Deixa Deus usar a sua vida. E eu quero concluir dizendo, próximo slide, por favor. E eu quero concluir dizendo, eu acho que já virou quase um bordão, que Deus está fazendo algo no mundo, gente. Deus está fazendo. E Ele quer usar a sua vida. Deus, por sua soberania, Ele decidiu salvar pecadores. E a forma com que Ele salva as pessoas é através de homens e mulheres que pregam a palavra. Deus quer usar você para salvar as pessoas no contexto onde você está, para salvar os seus colegas, os seus amigos. É através de você que eles vão ser salvos. Talvez não vai ser eu que vou ter contato com aquela pessoa que está no seu contexto. Talvez eu nunca vou saber nem o nome dela, mas é através da sua vida. Talvez você não sabe tudo de teologia, talvez você não decorou a Bíblia inteira e Deus não te cobra isso. Mas é através apenas de um coração disposto. É através apenas de vontade de falar de Jesus. E isso é suficiente. E Deus vai usar a sua vida para ser um embaixador de Cristo. Alguém que manifesta Deus e o caráter dele aonde está inserido no mundo. Deus está salvando pessoas. E Ele vai usar a sua vida para trazer salvação no mundo. Fica de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que nessa oração a gente entregue os nossos corações dizendo: Deus, eis-me aqui. Assim como Isaías diz no capítulo 6, quando ele tem uma visão do céu, e Deus fala: quem enviaremos? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Que hoje, Deus está fazendo a mesma pergunta: quem enviarei? Quem enviarei para o trabalho? Quem enviarei? Quem enviarei para a faculdade que você frequenta? Quem enviarei para o trabalho que você vai de segunda a sexta? Quem enviarei para os seus familiares? Quem enviarei ao mundo? Quem enviarei para pregar? Que hoje a gente possa falar: envia-me, Jesus. Mesmo que imperfeito ainda, mesmo que tímido, inseguro ainda, eu creio que o Senhor me usará. Eu creio que não é através das minhas forças, mas é através do Jesus. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, assim como teu servo Isaías disse uma vez na tua palavra, quando o Senhor fez a pergunta: quem enviarei? E o teu servo respondeu: envia-me. E a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. A sua palavra diz que o Senhor o purifica, e o Senhor começa a colocar as suas palavras na boca de Isaías. E o Isaías, que às vezes estava triste, que estava falando da morte do rei Uzias, passa a ser o Isaías que começa a anunciar, não um rei Uzias que morreu, mas um rei Jesus que nasceria de uma virgem e salvaria o mundo. A perspectiva de Isaías mudou quando o Senhor tocou nele, quando ele disse: envia-me. Então hoje nós estamos dizendo: envia-nos, Senhor. Muda as nossas perspectivas, muda os nossos jeitos, molda as nossas vidas, usa-nos para a sua missão. Estamos dispostos e oferecemos as nossas vidas para a sua obra. Declaramos e afirmamos que sim, somos incapazes, mas isso só ressalta o quanto dependentes somos de Ti. Que isso ressalte e coloque na nossa consciência que necessitamos nos agarrarmos mais no Teu trono, termos mais contato contigo, orarmos mais, precisarmos mais de Ti. E eu oro para que o Senhor venha capacitar hoje, nessa noite, cada homem, cada mulher que aqui está reunido e no seu coração disse: eis-me aqui, envia-me. Que o Senhor nos use nessa semana.
Que o Senhor nos motive nessa semana para sermos pessoas que apresentam Jesus e pessoas que agitam esse mundo, pessoas que deixam um legado, pessoas que mudam, que moldam um contexto onde estão inseridas, usando Jesus. Que Cristo venha se manifestar através de nós, aqui na igreja e também lá fora nesse mundão. Usa as nossas vidas, é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sobre mim todo teu querer, abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Gente, isso dói. Falar eis-me aqui normalmente dói. Estava conversando com o Marlon agora há pouco. O Marlon foi num lugar, foi com um aluno num lugar aí que era muito bonito.
Eu estava falando para ele o seguinte: existem lugares maravilhosos. Eu passei por lugares maravilhosos, poderia ter ficado lá, mas não era lá que Deus me queria. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Nos lugares onde eu mais criei raízes, foi nesses lugares que eu tive que chorar, porque não era lá o centro da vontade de Deus. É assim o cristão. O cristão, ele é levado por vento. Por quê? Porque Deus quer pessoas em lugares certos, na hora certa, no momento certo. Porque como maçã de ouro em salva de prata, é assim a palavra dita ao seu tempo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu fiquei bravo, fui para Manaus, consegui, para não onerar o caixa da igreja, uma passagem para ir, e já tinha passagem para volta. O secretário do presbitério disse para mim assim: não, você pode ir, mas voltar, você vai voltar de ônibus. Isso pega muito mal. Os cristãos aí ficam olhando e achando que a gente vive de mordomia. Isso foi em 88, gente. Aí eu fiz tudo que precisava ser feito em Manaus. Foi lindo lá os momentos pelos quais passamos. E aí pego um ônibus e vem 30 horas de Manaus a Porto Velho, dentro do ônibus, sem ar-condicionado, com gente com malária. E aí a situação foi apertando lá dentro do ônibus. Eu tinha sido esnobado por uma professora que disse que pastor adventista da promessa não tem formação. E ela me esnobou, mas na hora que a coisa apertou mesmo, que era gente gemendo, desesperada, com síndrome do pânico aflorando, no meio daquela mata, 45 graus, ela deu um grito: gente, nós temos um homem de Deus aqui, tem um pastor, e ele vai orar por nós, e o Deus vai acalmar a gente, ela mesma. E aí fomos orar, e os canos do freio do ônibus tinham estourado, tivemos que descer no meio da mata e ele voltar até a cidade mais próxima para soldar, coisas desse tipo. E gente com malária, gente tremendo, com febre lá dentro. E aí levantar a mão: Deus quer você no lugar certo, na hora certa. Você reclama: mas por que, cara? Que coisa, eu já tinha ganho a passagem de avião, por que eu vou... Então, quando você pergunta por quê, você não tem resposta. Pergunte para quê. Para que você está morando no lugar onde você está, no quarteirão onde você está, no condomínio onde você está? Para que você está trabalhando nesse lugar? Para ser luz, para ser um pequeno Cristo lá. Aqui nós temos um homem de Deus, aqui nós temos uma mulher de Deus. Deus precisa de gente assim. Deus quer gente solução, não quer gente problema. O que nós temos hoje é mais gente problema, inclusive os pseudos cristãos ou os cristãos nominais. Que luz é essa que está deixando essa população apavorada? A luz sempre vence as trevas. E você é luz. Jesus disse: você é luz do mundo, você é sal da terra. O sal existe para melhorar os 3 valores do sal: melhorar o gosto da massa, guardar, preservar a qualidade da massa e promover sede. São os 3 valores do sal. Porque, então não questione, está dizendo: eis-me aqui. Mas não, isso pode doer.
tem muitos cânticos que nós cantamos e mentimos. Tudo entregarei, tudo entregarei. Entrega nada. Porque se esse cristianismo estivesse entregando mesmo tudo, esse pessoal aí que foi mencionado na mensagem, doeu, foi cabeça que foi decepada, doeu, mas o cristianismo espalhou. Quanto mais faziam contra os cristãos, mais cristão aparecia. É isso, gente. O pastor São Paulo disse que nós somos um espetáculo. Somos chamados de louco pela sociedade. É louco mesmo, que nós somos contra a cultura. Você pensa, como disse o pastor Gustavo, você pensa que ser cristão é pegar um terninho Armani e tal. Eu estou chamando de terninho, né? O Armani, né? Um perfuminho aí, do boticário para cima, né? Mas não é isso. O mundo precisa de gente, precisa de alguém que se identifique, alguém que tenha uma palavra de Deus, uma palavra temperada com sal. Deus está precisando. E Ele requer de você isso essa semana. Essa semana. Começam os dias úteis, daqui a pouquinho. Os dias úteis vão começar. E Deus falou com você para lhe usar, já a partir de amanhã. No prédio, no condomínio, onde você não imagina, vai aparecer a oportunidade. Firme aí no compromisso? Senhor, nós já oramos com o pastor Gustavo, mas nós queremos, Senhor, confirmar o nosso compromisso. Eis-nos aqui, nos lugares onde o Senhor nos enviar, onde o vento do Espírito, onde o Ruach nos colocar. Muitas vezes até pensamos que Ele não está colocando, Ele está jogando a gente. Mas é lá que o Senhor quer nos ver testemunhando, não só abençoados, mas, acima de tudo, abençoadores. Leva-nos, que todos entendam realmente essa formação do cristão, o Cristo que forma cristãos, que forma pequenos cristos, que forma gente abençoadora. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, Tu que glorificas a Cristo, trabalha em nós com profundidade. Ó Cristo, Mestre Divino, nós não queremos mais ser parecidos ou pequenos Adãos. Nós queremos ser parecidos com Cristo, pequenos Cristo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo de oração. Temos